Minha tia tinha 2 filhos. Minha prima saiu da casa da mãe por volta dos 23 anos, se casou e foi morar na Argentina. Cerca de 2 anos depois se divorciou, mas continuou vivendo lá. Em 1999, meu primo faleceu. Ele tinha 24 anos e ainda morava com a minha tia. Quando tudo isso aconteceu, essa família se afastou de nós. Minha tia, o marido dela e minha prima, que após a morte do irmão voltou para a casa da mãe, acabaram se distanciando de todo mundo. Dos amigos e do restante da família, tanto do lado dela quanto do lado dele. E minha prima nem sequer atendia nossas ligações. A gente sempre quis acreditar que a morte do Fernando tinha afetado demais todos eles. Uma tragédia como a que eles viveram muda completamente a vida de uma pessoa. O que nós queríamos era ajudar, estar por perto, oferecer companhia e carinho para que pudessem se recuperar. Mas chegou um ponto em que percebemos algo estranho. Eles tratavam pessoas que conheciam há anos, como se nunca tivessem visto antes. Quando minha tia morreu, descobrimos o porquê. Por respeito à memória da minha família, vou mudar alguns nomes e espero que vocês entendam. Meu primo Fernando morreu em um acidente de carro. Foi num sábado de madrugada. Por volta das 3 da manhã, minha tia nos ligou para avisar que ele tinha sofrido um acidente. Naquele momento, ela ainda não sabia que ele já tinha falecido. Pediram que ela fosse até o hospital para onde o levaram. Nós fomos para lá também. Não havia mais nada a ser feito. O que vou te contar agora aconteceu uma semana depois do velório do meu primo. Eram 8 da noite, o horário em que o Fernando costumava chegar em casa. De repente ouviram o som das chaves na porta, depois a porta se abrindo. Era exatamente como se meu primo estivesse entrando em casa. Minha tia saiu correndo da cozinha com os olhos arregalados e o coração disparado. E ali, fechando a porta, estava ele. Ou parte dele. Ou algo muito parecido. Era uma silhueta exatamente como o contorno do corpo do meu primo, mas como se fosse feita de estática. Era como aquela chuvisco de uma televisão antiga fora de sintonia. A própria presença dele emitia um som igual ao da estática. Era o Fernando. Ele andava como o Fernando, chegou no mesmo horário e fez os mesmos sons de sempre. Tudo isso minha prima só nos contou muitos anos depois. Minha tia Lucimara se aproximou do filho com medo e falou com ele. Mas nem sua presença nem sua voz tiveram qualquer efeito naquela figura de estática. Era como se ele não a visse, nem a ouvisse. Ou talvez como se aquela silhueta não fosse capaz de ver ou ouvir, apenas existia ali, como uma projeção. Minha prima já tinha voltado para o Brasil quando isso aconteceu. 2 dias depois, minha tia criou coragem e ligou para contar. Ou conhecendo ela como eu conheço, quando teve certeza de que não estava enlouquecendo, nem tendo alucinações. O marido da minha tia tinha muito medo daquela silhueta. Ele evitava ficar perto dela e nunca permanecia no mesmo cômodo. Ele dizia que ficava olhando para ele, embora, como minha prima descreveu, aquela coisa não tinha rosto nem olhos. Lembra? Era como uma projeção. Um holograma. Algo parecido com um reflexo de luz em meio a uma cortina de fumaça. A silhueta do meu primo existia naquela casa, mas não no mesmo plano que os outros. Minha prima me contou que se você se aproximasse demais, começava a sentir um formigamento no corpo inteiro. E se tentasse tocá-lo, as mãos ficavam dormentes. Eu não sei se conseguiria viver assim. Dividir a casa com algo que não é exatamente a pessoa que partiu, mas uma espécie de versão dela. Mesmo assim, minha prima acabou voltando a morar com a mãe, porque tudo aquilo parecia fascinante demais. Eles estavam começando a se acostumar com o novo morador, quando as coisas pioraram. Certa noite, enquanto jantavam, o homem de estática arrancou um quadro da parede. Era um que ficava acima do sofá da sala. Atrás do quadro havia uma mensagem escrita. Durante 20 anos, ninguém tinha percebido aquilo.
Todos nós estamos mortos. O marido da minha tia foi embora naquele mesmo dia. E então ficaram apenas minha prima, minha tia e aquela coisa. A partir daí, o fantasma começou a ligar a televisão da sala durante a madrugada. Batia com força nas portas da despensa. No começo parecia que seguia uma rotina, como se ainda fosse o Fernando. Dormia, acordava cedo, mas nunca saía da casa. Com o tempo começou a vagar pelos cômodos sem parar, como se estivesse com ansiedade. Como se estivesse preso. Ele já não dormia mais. Quase não entrava no próprio quarto. Ficava andando pela sala, pelo banheiro de cima, pelos corredores e pela cozinha. Os vizinhos vão começar a suspeitar, dizia minha tia. Foi então que aconteceu. Aquilo empurrou minha tia e ela bateu a cabeça. Ela ficou internada no hospital e nós nem ficamos sabendo. Eu gosto de acreditar que eles não sabiam como nos contar que o Fernando tinha voltado da morte, ou algo parecido com isso. Eles ficaram fora de casa por uma semana. Uma semana em que aquela coisa ficou sozinha. Quando voltaram à casa, estava destruída. Tudo estava espalhado, como se tivesse entrado um ladrão. Mas ao mesmo tempo, tanto ela quanto minha prima sentiam alívio. Alívio porque aquela coisa tinha desaparecido. E de alguma forma elas até sentiam falta. Era o mais próximo que tinham do Fernando, além das lembranças. Porque nem fotos restaram. Após a morte da minha tia, quando minha prima me contou tudo isso, perguntou se eu queria ir lá ver. Naquela época nós já não morávamos mais na mesma cidade, mas eu prometi que iria algum dia. Porque, sinceramente, eu queria ver com meus próprios olhos aquele lugar. Mas 2 ou 3 anos depois, tentei entrar em contato com ela e não consegui mais. Ela simplesmente desapareceu da minha vida. Não atendia o telefone, ou aquele já nem era mais o número dela. Eu sei onde fica aquela casa. E juro que um dia ainda vou até lá. Olá, comunidade. Prefiro não mencionar meu nome, mas sou do Paraguai. Bom, o que vou contar para vocês aconteceu em uma época em que eu trabalhava junto com um vizinho retirando pedra de rio para vender em construções de ranchos próximos. Não era um trabalho fixo, mas dava um bom dinheiro. Na temporada de calor, o rio baixava bastante e o riacho que passava ao lado também liberava muita pedra. Pedra boa, daquelas que o pessoal procurava para fazer muros, pisos e fundações. A gente juntava o que aparecia tanto no rio quanto no riacho, enchia os carrinhos e depois levava tudo até as caminhonetes. Cada um tinha a sua, mas para dividir o peso. Assim não sobrecarregávamos um único veículo e conseguíamos nos organizar melhor na hora de vender ou entregar os pedidos. Eram caminhonetes velhas, daquelas que já funcionam mais na base da insistência do que por outra coisa, mas para esse tipo de trabalho serviam muito bem. Teve uma época em que eu subia quase todo fim de semana, porque precisava de dinheiro. Eu estava juntando para comprar material e arrumar um quarto ao lado da casa da minha mãe. Por isso não perdia nenhuma oportunidade. Se dava para tirar nem que fosse mais alguns sacos, eu ficava. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi numa tarde em que fiquei sozinho. Naquele dia, meu vizinho e eu começamos a trabalhar cedo, primeiro em uma parte do riacho e depois mais abaixo, perto do rio. Já tínhamos subido bastante pedra quando ele resolveu ir embora, porque tinha ficado tarde e ele ainda precisava voltar para casa para resolver umas coisas. Eu fiquei. Minha caminhonete ainda estava lá em cima, estacionada perto da estrada, então pensei em aproveitar mais um pouco antes de anoitecer. Ainda tinha uma parte do rio que eu queria verificar. Às vezes ali apareciam pedras maiores e melhor formadas, que eram mais fáceis de vender. Peguei a lanterna de mão e desci de novo.
A trilha passava por entre árvores antigas, contornava uma descida de terra e depois se abria em 2 caminhos. Quando cheguei à água, corri a baixa de um lado, deixando à mostra várias faixas de pedra. Deixei um saco em um lugar seco, arregacei as mangas e comecei a examinar a margem. A luz da lanterna mal ajudava. Só iluminava uma parte da água, as pedras mais próximas e um pequeno trecho da outra margem. Fiquei nisso por alguns minutos até sentir que já não estava mais sozinho. Levantei a cabeça. Do outro lado do rio havia alguém. Uma mulher. A luz não alcançava muito, mas foi o suficiente para vê-la. Ela usava um vestido branco longo, parecido com uma camisola. O tecido estava grudado ao corpo, como se ela tivesse acabado de sair do rio. O cabelo estava solto, caído para frente, cobrindo completamente o rosto. Ela não estava parada, estava abaixada, colocando as mãos na água, ou mexendo entre as pedras, como se procurasse algo. Falei com ela pensando que talvez fosse alguma mulher da região que tivesse entrado na água por algum motivo. Ela não respondeu e continuou fazendo a mesma coisa, com a cabeça baixa. Ela estava tateando a corrente como se não se importasse com a minha presença. Eu disse que estava ali tirando pedra, só para que ela soubesse que eu não estava escondido nem tentando assustá-la. Minha voz saiu mais nervosa do que eu gostaria. Ela parou por alguns segundos. Então falou. Disse que já sabia. A voz dela era fina e esticada, como se estivesse sendo forçada para sair da garganta. Depois perguntou se eu era dali. Enquanto falava, levantou o rosto o suficiente para eu sentir que ela estava me olhando por trás do cabelo. Não consegui ver os olhos, mas tive a nítida sensação de que estavam fixos em mim. Ela ficou em silêncio de novo. Ela parou de mover as mãos e permaneceu assim por alguns segundos. Aquilo já não me parecia certo. Deixei de apontar a lanterna diretamente para ela e desviei a luz. Não queria ser invasivo caso fosse realmente alguém da região. Ainda assim, não a perdi de vista. A luz da lua iluminava um pouco a superfície da água e parte do vestido branco. Foi então que ela começou a avançar. No começo, pensei que estivesse entrando mais fundo no rio. Mas então percebi algo que me gelou por completo. Ela não afundava. Estava caminhando na minha direção devagar, com o corpo levemente inclinado para frente e os braços caídos, como se houvesse chão firme sob seus pés. Por um instante tentei me convencer de que talvez ali o rio fosse muito raso, ou que talvez houvesse uma faixa de pedras logo abaixo da água. Mas continuei olhando e o medo veio de uma vez. Ela já estava quase no meio do rio e continuava se movendo da mesma forma, sem fazer o esforço que qualquer pessoa faria ao caminhar sobre pedras lisas ou contra a correnteza. Ela simplesmente deslizava, quase como se estivesse flutuando. O vestido roçava a água e se arrastava pela corrente, mas eu não conseguia ver os pés dela. Só aquela figura branca vindo na minha direção, no meio da escuridão. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo. Foi difícil subir. Minha respiração estava ruim e meu corpo parecia travado pelo medo. Mas enquanto eu subia, tudo piorou. Comecei a ouvir choros bem feios. Eram sons como se alguém estivesse chorando ao longe, carregados de tristeza. No começo pensei que fossem de uma mulher. Havia algo naquele som que lembrava uma pessoa, como um gemido vindo do fundo do peito. Mas ao mesmo tempo era estranho, distorcido, quase como se também viesse de um animal. Aquilo foi o que me assustou de vez. Quando cheguei na caminhonete, liguei o motor e fui embora na mesma hora. Falei sobre isso várias vezes com a minha família. Cada um tinha sua própria explicação. Alguns diziam que talvez fosse uma assombração, pela forma como apareceu perto do rio, pelo vestido branco e pelos choros que ouvia enquanto subia a trilha. Outros achavam que podia ser uma dessas entidades sombrias que andam pelo mato e se aproximam da água. Algo antigo e ruim. Dessas coisas que no interior as pessoas preferem nem mencionar muito.
Depois do que eu vi, qualquer explicação parecia menos absurda do que acreditar que aquilo era uma pessoa comum. E até hoje uma coisa pela qual sou grato é não ter ficado mais tempo ali. Estou te enviando esta história porque até hoje não sei muito bem o que foi que aconteceu, mas enquanto vivi ali, aquilo me deixou bastante preocupado. Isso aconteceu há alguns anos, quando me mudei para o centro da cidade por causa do trabalho. Eu não sou da capital e precisava de algo mobiliado, então acabei alugando um quarto em uma velha vila. Era uma daquelas que parecem uma ruazinha interna, com pequenos apartamentos dos dois lados e tetos bem altos. Era um lugar do início do século passado, meio estranho, mas muito tranquilo. Não era barato, mas ficava muito perto do meu novo emprego. A entrada dava para um grande portão metálico. Ao atravessá-lo havia um corredor longo com apartamentos dos dois lados. Eram pequenos para os padrões das famílias antigas, mas excelentes para casais ou para alguém sozinho como eu. O meu, inclusive, até parecia grande demais. Os móveis eram o básico. Uma cama, uma mesa, uma cozinha funcional, uma sala um pouco desconfortável, porém bonita, e um banheiro minúsculo. Nada luxuoso, mas suficiente e, repito, em uma localização excelente. A senhora que administrava o lugar era uma idosa que morava ali mesmo, na primeira porta. Foi ela quem me alugou o apartamento. Explicou que o contrato podia ser mensal ou até de 3 meses. Antigamente também alugavam por semana, mas já não compensava mais. Para mim era ótimo garantir um lugar por 3 meses, então foi essa a opção que escolhi. Meu quarto ficava quase no fim do corredor, longe da rua, o que o tornava mais silencioso. A primeira coisa que notei foi que a parede atrás da minha cama dava diretamente para o apartamento ao lado, e por isso eu acabava ouvindo muitas coisas. As paredes eram daquelas em que se escuta tudo, e parecia que alguém vivia esfregando ou arranhando a parede. O curioso é que eu nunca ouvi nenhuma voz do outro lado. Nem televisão, nem música e nem passos. Era como se ali também morasse alguém sozinho, como eu. Mas não, o único som que se ouvia em algumas noites era um ruído estranho, como se alguém arranhasse a parede. No começo pensei que fossem ratos, já que em prédios antigos do centro isso é bastante comum. Mas depois percebi que não soava exatamente como um animal. Era um som lento, como se algo estivesse passando os dedos pela parede. Não acontecia o tempo todo. Às vezes durava apenas alguns minutos e parava. Em outras noites persistia por mais tempo. Tentei não dar importância. Pensei que talvez o vizinho tivesse algum móvel encostado na parede ou algo assim. O estranho é que eu nunca o vi. A porta daquele apartamento estava sempre fechada e quando eu entrava ou saía, nunca coincidia com ninguém dali. Alguns dias se passaram e eu já estava me acostumando com a rotina do lugar, quando certa manhã a senhora que administrava bateu à minha porta. Ela perguntou se eu poderia ajudá-la por um momento. Disse que precisava verificar o apartamento ao lado, mas estava com medo de fazer isso sozinha. Perguntei se tinha acontecido algo, e ela explicou que o inquilino não havia pagado o aluguel, o que, segundo ela, nem era tão raro. O problema era que já tinham se passado quase 3 semanas desde o prazo, e ele não atendia o telefone. Ela havia tentado ligar várias vezes, mas nunca tinha resposta. Também não o tinha visto sair. Já começava a temer que algo pudesse ter acontecido com ele e que ainda estivesse lá dentro. A senhora estava visivelmente nervosa. Ela disse que queria abrir o apartamento para verificar se estava tudo bem e que se sentiria mais tranquila se não estivesse sozinha. Então aceitei acompanhá-la. Fomos até a porta do apartamento. Ela bateu várias vezes, mas ninguém respondeu. Então tirou um molho de chaves e começou a testar uma por uma, como se não soubesse qual era a correta.
Depois de um tempo, a fechadura finalmente girou. Entramos. O apartamento estava completamente vazio. Bem, não vazio de móveis, pois isso estava tudo lá. A cama, uma mesa e um pequeno refrigerador muito parecidos com os meus. Mas não havia ninguém. Nem roupas jogadas, nem malas, e nada que indicasse que alguém estivesse morando ali recentemente. Achamos aquilo estranho, mas não exatamente alarmante. A senhora começou a verificar o lugar rapidamente, como se procurasse algum indício de que o inquilino simplesmente tivesse ido embora. Foi então que vimos a parede, a mesma que dava para o meu quarto. A pintura estava muito estufada, como se houvesse muita umidade por trás. A senhora se aproximou e tocou. A parede estava macia. Ela disse que provavelmente havia um vazamento de água, algo comum em prédios antigos. Ela tentou raspar um pouco com a mão e naquele momento um pedaço grande do reboco se soltou quase sozinho. A parede estava muito danificada por dentro. Quando o pedaço caiu, abriu-se um buraco e então vimos algo que nenhum de nós esperava. Algo que jamais poderíamos imaginar. No interior da parede havia marcas de mãos. Muitas como impressões deixadas no material úmido. Algumas eram bem nítidas e dava para ver os dedos. Mas o estranho é que estavam do lado de dentro da parede, como se alguém tivesse pressionado as mãos a partir do interior do muro. A senhora e eu ficamos olhando por vários segundos, sem dizer nada. O espaço dentro da parede era muito estreito. Aquele vão entre dois muros tinha talvez uns 20 centímetros. Não havia como alguém estar ali, muito menos se mover. E além disso, as mãos marcadas tinham tamanho normal. E havia mais. Aquelas marcas pareciam recentes. O material ainda estava úmido onde haviam sido feitas. Mas nada se comparava ao cheiro. Do buraco saiu um odor forte. Era cheiro de sujeira, de fezes e de urina. A senhora tapou o nariz imediatamente, e eu fiz o mesmo. Ela disse que aquilo já não era normal e que seria necessário chamar alguém para verificar a instalação do prédio, porque poderia haver um vazamento ou algo pior. Saímos do apartamento e trancamos a porta. Ainda naquele dia, algumas pessoas vieram para fazer a inspeção. Segundo elas, não encontraram nada de anormal. Nenhum vazamento e nenhum cano quebrado. Disseram apenas que era por causa da idade do prédio. Taparam o buraco com cimento e pintaram a parede novamente. A senhora até me disse para não me preocupar, que aquelas paredes eram antigas e que coisas assim às vezes aconteciam. Sobre o inquilino que desapareceu, não conseguiram descobrir nada, mas também não era a primeira vez que alguém ia embora sem avisar. Na mesma noite em que consertaram tudo, ouvi o som de novo. Agora era ainda mais claro do que antes. Arranhões do outro lado da parede, bem atrás da minha cama, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Levantei-me e bati na parede. O som parou por alguns minutos, mas depois voltou. Nas noites seguintes foi a mesma coisa. Às vezes eram arranhões, outras vezes batidas, como se algo se arrastasse dentro do muro. A senhora insistia que não havia nada, mas eu já não conseguia dormir tranquilo. Eu sabia que o espaço dentro da parede era estreito demais para alguém estar ali. Mas também sabia que tínhamos visto aquelas mãos marcadas por dentro. Por sorte, meu contrato era de apenas 3 meses. O apartamento já era mobiliado, então eu não tinha muitas coisas para levar. Quando o prazo terminou, decidi não renovar. No dia em que fui embora, conversei com outro inquilino que morava ali há mais tempo. Contei sobre a parede, os ruídos e as mãos. O rapaz disse que aquilo não acontecia só no meu quarto. Acontecia em todos. Em todos os apartamentos se ouvia algo nas paredes. Disse que vários inquilinos comentavam o mesmo há anos e que por isso muitos não ficavam muito tempo naquela vila. Não soube o que pensar. Mas enquanto eu tirava minhas coisas pelo corredor, juro que ouvi novamente um arranhão.
só que dessa vez vinha de outra parede, como se viesse de dentro do prédio inteiro. Como se algo estivesse se movendo pelos muros, arranhando enquanto passava. E até hoje me lembro de algo que me chamou a atenção quando saí pela última vez. A parede do apartamento ao lado do meu tinha marcas. Marcas de mãos, como aquelas que vimos por dentro. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Esse impulso de cancelar os outros por algo que fizeram ou disseram nada mais é do que um comportamento que herdamos dos nossos antepassados. Destruir uma pessoa só porque ela não pensa como você não é o correto. Isso sempre aconteceu, principalmente no interior, onde muitas vezes não há autoridade. Começa como um rumor, mesmo que a informação não seja verificável nem a fonte seja confiável. Ainda assim, a pequena bola de neve cresce tanto que depois surgem testemunhas que afirmam ter visto tudo. Já não é mais acho que vi. Agora várias pessoas estavam presentes. Em um momento eram apenas suspeitos. Em questão de horas o povo já os havia declarado culpados e na semana seguinte estariam sendo enterrados. Meu avô não contava essa história como se fosse de terror, mas era. Do tipo mais assustador de todos, porque é real. Algo que poderia acontecer com você. Aconteceu em 1950, no antigo povoado de Santa Helena, em Roraima. Meu avô tinha 16 anos e ele viu tudo, por isso contava com tantos detalhes. O boato começou com uma vizinha, uma senhora chamada Maria. Ela estava no mato procurando o marido, que frequentemente desaparecia porque saía para beber. Foi então que achou ter visto duas pessoas, moradores do mesmo povoado de Santa Helena, realizando um ritual. No começo, Dona Maria disse que viu e ouviu a mulher cantando, enquanto o homem parecia estar oferecendo algo ao fogo. Quando perguntaram novamente, ela disse que viu a mulher girando em círculos, enquanto o homem invocava algo nas chamas. No fim, exagerou tanto que afirmou ter visto o homem suspenso no ar, com os pés dentro do fogo da fogueira, e a mulher nua oferecendo-se ao diabo. Essa última versão horrorizou muitos, que nem sequer pararam para pensar. Não duvidaram por um segundo do que a vizinha contou, nem tiveram a decência de verificar aquela grave acusação. Foram procurá-los para matá-los. É importante mencionar quem cometeu o crime, e também que o padre da igreja ia à frente do grupo enfurecido. Foram até a casa deles e derrubaram a cerca de madeira para entrar. A porta feita de tábuas foi fácil de arrombar. Parecia que o casal já sabia que estavam sendo procurados para morrer. Quando entraram, encontraram os dois sentados em cadeiras de madeira, voltadas para a porta. Nem sequer tentaram se defender ou convencer os vizinhos do contrário, o que para mim é aterrador. Eu penso que se não estavam fazendo mal a ninguém, deveriam ter sido respeitados. Agora deixa eu te contar o que encontraram na casa dessas pessoas. Havia roupas de mulher, de homem e de crianças espalhadas pelo cômodo. Roupas que não pertenciam a eles, todas sujas de terra e manchadas de sangue. O que culminou com o que aconteceu foi que havia duas pessoas desaparecidas nos povoados próximos e uma menina de Santa Helena. O vestidinho dela estava ali, emoldurado na parede como se fosse um troféu. O padre saiu correndo daquela casa com o coração na garganta e a mente em turbilhão. Ia alertar o resto do povo para que participassem ou fossem testemunhas. No meio do caminho começou a gritar para os vizinhos, implorando que saíssem de suas casas. Estava na casa da mãe da menina quando João o alcançou. Já fizemos justiça. Não me lembro de todos os nomes que meu avô citava, mas se algum escapar, vou substituir por outro parecido. Foram Silvio, Mariano, Ana, Consuelo, Paulino e Gregório. Meu avô nunca quis me dizer como fizeram. Imagino que fosse a descrição horrível de um crime, algo que o atormentou por toda a vida,
já que ele esteve lá e viu como ficaram os corpos. Do casal, digamos que sobraram só o bagaço. Mas quão mal! Imagine ao ouvir como ficou o quintal. Havia buracos na terra. Havia poças de lama misturada com sangue. Os troncos das árvores estavam respingados de carne. Pelo estado em que estavam, não havia dúvida de que estavam mortos. E evidentemente não pretendiam dar a eles um enterro digno. Alguém sugeriu incendiar a casa com tudo dentro, inclusive com os corpos. Outro disse para cavarem no quintal e enterrá-los ali mesmo. Estavam discutindo do lado de fora quando de repente viram surgir pessoas que não eram do povoado. Uma estranha procissão vestida de preto, com cabelos longos, capas e alguns deles usando máscaras. Eram 9 pessoas. Bem menos do que a multidão reunida ali, mas ao contrário dos outros estavam armados com armas de fogo, não com facões. A multidão abriu caminho quando tentaram se aproximar, pois foram imediatamente ameaçados com armas. Lá dentro envolveram os corpos, carregaram-nos para fora da casa e depois para fora do povoado. Antes de desaparecerem da vista de todos, Dona Maria disse em voz alta: "Viu? Eu disse." Para muitos aquilo confirmou que pertenciam a uma seita satânica, uma congregação ou algum outro tipo de igreja. Todos por lá concordaram que aquele dia havia sido extremamente estranho. Ninguém sabia quem eram aquelas pessoas, por que levaram os corpos ou para quê. 2 meses bastaram para que o povo esquecesse tudo. Até que algo os fez lembrar. Encontraram o padre da igreja morto, com a cabeça submersa na pia. Coisas horríveis aconteceram com Silvio, Mariano, Ana, Consuelo, Paulino e Gregório. Todos morreram das formas mais estranhas possíveis. Quem poderia ser aquela seita? Ou pior, seriam as 2 pessoas que eles mataram. Não foi uma, nem 2, nem 3. Muitas pessoas juravam tê-los visto novamente. Andavam pelo povoado como se nada tivesse acontecido e como se seus corpos não tivessem sido levados nas piores condições. Meu avô foi um dos que os viu. O casal que havia sido morto dias antes tinha voltado da morte. As feridas ainda estavam lá, mas eram eles. Estavam ali. Existiam. Alguém tratou de avisar a polícia, já que claramente eles eram os responsáveis pelas mortes do padre e dos outros. O relatório foi feito de forma anônima, pois agora ninguém estava livre do medo. Foram procurá-los acompanhados por um grupo de moradores. Ao chegarem, perceberam que o casal fez exatamente o que antes haviam sugerido: incendiaram a casa. Foi como um aviso de que aquele era um limite que não deveria ser ultrapassado. Depois disso, foram viver na floresta. Onde exatamente, ninguém sabe. A partir daquele momento, ficou proibido para jovens e adultos ir até o lugar onde aquele casal realizava seus rituais. Meu avô faleceu em 2014, e esse relato dele me dava mais medo que as lendas urbanas do Domingo Legal. Queria que ele pudesse contar para vocês esse relato macabro. De qualquer forma, espero ter desempenhado bem essa função. Um forte abraço a todos que me ouviram. Eu estava em uma viagem de caça, usando uma pequena cabana como base entre uma saída e outra. A cabana, na verdade, era só um abrigo de madeira. Não tinha nada dentro, além de 2 beliches e uma única janela. Eu levei todo o meu equipamento de camping para quando estivesse no meio da mata, mas o abrigo era um pouco mais quente e seguro do que uma barraca, então servia para descansar entre as expedições. Saí para a primeira incursão no dia seguinte à minha chegada, planejando passar 2 noites acampando na floresta. Só que estava estranhamente silencioso por lá. Não vi nenhum animal, nem sequer rastros. Então, na manhã seguinte à segunda noite, resolvi voltar para o abrigo. Quando entrei, não percebi de imediato,
mas depois de alguns minutos tive certeza de que alguém tinha estado ali. Algumas coisas estavam fora do lugar. Nada tinha sumido, mas claramente alguém mexeu nas coisas. Parecia que alguém entrou, deu uma olhada, talvez tenha ficado ali por um tempo durante os 2 dias em que eu estive fora e depois foi embora. Era um abrigo público, gratuito, qualquer pessoa podia aparecer e usar. Então alguém ter passado por ali não era exatamente preocupante. Ainda assim, eu não esperava por isso, principalmente por ser um lugar tão isolado. Quando cheguei, parecia pouco usado, até meio abandonado. Quem quer que fosse, estar ali na mesma época que eu era uma baita coincidência, mas para mim era só isso. Tirei meu equipamento, preparei algo para comer e descansei por algumas horas. Quando o sol começou a se pôr, comecei a reorganizar minhas coisas para sair novamente na manhã seguinte. Depois deitei e fiquei um tempo acordado. Não tinha muito o que fazer ali à noite. Eu até poderia ter feito uma fogueira lá fora, mas não estava com vontade. Algumas horas depois do pôr do sol, talvez umas 3, comecei a ouvir vozes. 2 homens conversando entre si. Sentei na cama e olhei para a porta. Eles estavam do lado de fora e as vozes estavam ficando cada vez mais próximas. Alguns segundos depois, no exato momento em que eu me levantava, a porta se abriu. Mesmo esperando por isso, ainda assim me assustei. Os homens, por outro lado, não reagiram. Não havia motivo para esperarem alguém ali, e se esperassem, provavelmente não teriam simplesmente entrado daquele jeito. E mesmo assim, eles não demonstraram nenhuma reação ao me ver. Um deles apenas fez um leve aceno com a cabeça ao entrar. E só. Eu disse, oi, mas eles claramente não estavam com vontade de conversar. Na verdade, desde que entraram, nenhum dos 2 disse mais uma palavra. Eles colocaram as coisas ao lado do outro beliche, que ficava a menos de 1 metro de mim. O abrigo era minúsculo. 3 pessoas ali dentro deixavam o espaço completamente apertado. Aquilo começou a me incomodar. Eu já tinha deixado tudo pronto para o dia seguinte. Então, por um momento, pensei em simplesmente pegar minha mochila e sair dali. Talvez montar acampamento a uns 2 quilômetros de distância só por aquela noite. Mas, ao mesmo tempo, parecia um exagero. Os caras tinham caminhado vários quilômetros carregando equipamento até chegar ali. Talvez estivessem apenas cansados. E sair no meio da noite também não era uma boa ideia. Além de parecer estranho para eles, eu ainda corria o risco de me perder. Voltei para a cama. Depois de 1 minuto, um deles subiu para o beliche de cima e o outro ficou no de baixo. Mas aquilo estava estranho demais. 2 caras desconhecidos a poucos metros de mim, completamente em silêncio. Fiquei deitado por uns 10 minutos, esperando que o sono viesse logo e aquela noite acabasse. Mas não veio. O silêncio começou a me incomodar de verdade. Virei a cabeça devagar e olhei para o outro beliche. Um dos homens estava me encarando, como se estivesse olhando para mim o tempo todo. Na mesma hora desviei o olhar de volta para o teto. Que porra foi essa? Eu fiquei com medo demais para olhar de novo, mas ao mesmo tempo uma parte de mim estava irritada, quase com raiva. Por que esses caras tinham que ser tão estranhos? Por que não agir normalmente, dizer um oi, ser gente boa como qualquer outra pessoa que eu já encontrei em lugares isolados? Não precisava ser tão desconfortável assim. Fiquei ali por quase 1 hora, com esses pensamentos girando na cabeça. Durante todo esse tempo, o abrigo permaneceu completamente silencioso. Eu não ouvi nenhum dos 2 se mexer na cama. Nenhum som. E, de alguma forma, aquele silêncio longo acabou me acalmando o suficiente para eu relaxar e pegar no sono. No instante em que acordei, soube que ainda era madrugada. Abri os olhos e só havia escuridão. Esperei alguns segundos até minha visão se ajustar, só então consegui enxergar o teto logo acima de mim. Estava tudo em absoluto silêncio. E foi aí que eu me lembrei dos 2 homens.
Virei devagar para olhar os beliches deles. Meu coração quase parou. Os dois estavam de pé, no meio do abrigo, olhando diretamente para mim. Imóveis. Totalmente em silêncio. Eu praticamente saltei da cama e me levantei. Eles me observavam como manequins sinistros, enquanto eu pegava minha mochila, meu rifle de caça e corria pela porta. Com a adrenalina tomando conta, devo ter corrido uns 6 quilômetros no escuro antes de encontrar um lugar para parar. Nem montei barraca, só me sentei encostado em uma árvore e esperei o sol nascer. Assim que amanheceu, eu dei o fora daquele lugar o mais rápido que pude. Eu não sei o que havia de errado com aqueles caras, nem o que estava acontecendo com eles. Mas, sendo sincero, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu não tivesse acordado naquele momento, provavelmente nunca mais teria acordado. Eu tinha feito uma viagem para o casamento do meu irmão e estava dirigindo de volta para a casa. Era uma viagem muito longa, cerca de 5 dias inteiros, e para não prolongá-la ainda mais, eu basicamente dirigia o máximo que conseguia todos os dias. No quarto dia, continuei dirigindo durante a noite com o plano de parar em algum motel assim que sentisse necessidade. Eram por volta das 22 horas quando cheguei a um trecho da estrada completamente deserto. Não havia outros carros, nem caminhões, apenas uma estrada vazia e isolada. Fiquei até um pouco preocupado com quanto tempo levaria até encontrar o próximo motel, porque meu celular estava sem sinal naquele trecho. Pelo menos eu tinha tomado algumas latas de energético, então ainda estava bem acordado naquele momento. Dirigi por uns 30 minutos sem ver um único carro, quando de repente vi alguém mais à frente. Era uma mulher na beira da estrada, acenando com os braços como se precisasse de ajuda. Ela estava meio curvada e suas roupas pareciam sujas e desarrumadas, como se tivesse acabado de sair da mata e talvez estivesse ferida. Eu estava em alta velocidade e ela apareceu nos faróis de forma tão repentina que, num primeiro momento, simplesmente passei direto por ela. Mas quanto mais eu continuava pela estrada, mais culpado eu me sentia. Ali era um lugar completamente isolado de tudo e de todos, sem sinal. Se ela realmente precisasse de ajuda e eu não a ajudasse, eu estaria basicamente a deixando morrer. Só para contextualizar, eu nunca tinha dado carona para ninguém antes, e definitivamente não pegaria um desconhecido qualquer numa estrada assustadora como aquela. Mas por ser uma mulher e aparentar estar machucada, não me senti tão ameaçado. Então, um pouco mais à frente, decidi fazer o retorno e pelo menos parar para perguntar se ela estava bem. Queria tentar entender o que estava acontecendo. Se eu sentisse qualquer coisa estranha, por mínima que fosse, eu iria embora e chamaria a polícia assim que pegasse sinal. Voltei até o local. Quando cheguei onde a tinha visto antes, percebi que ela não estava mais próxima da estrada. Ela tinha recuado mais em direção à linha das árvores, mas ainda estava de pé pedindo ajuda. Passei por ela, fiz o retorno e encostei bem onde ela estava. Porém, ela tinha sumido. Fiquei dentro do carro por 1 minuto inteiro e ela não apareceu. Era como se tivesse simplesmente desaparecido no curto tempo que levei para virar o carro e voltar. Deixei o carro ligado e, estupidamente, desci. Caminhei até a beira da estrada procurando qualquer sinal dela. Lá fora estava um silêncio absoluto e uma escuridão total, exceto pelos faróis do meu carro iluminando a estrada. Depois de uns 5 metros mata adentro, eu mal conseguia enxergar qualquer coisa, até algo se mexer. Vi apenas uma forma se movendo entre as árvores à minha frente. Conforme meus olhos foram se ajustando, percebi que era ela. Ela estava bem mais para dentro da mata, longe da estrada, e de forma estranha levantou os braços e voltou a acenar como se ainda precisasse de ajuda. De leve eu conseguia ouvir sua voz também, me chamando,
Era uma voz fraca, como se estivesse gritando há dias. Comecei a andar um pouco mais para dentro da mata. Obviamente eu estava desconfiado e completamente assustado, mas por algum motivo estava convencido de que ela estava em perigo. Foi só quando me aproximei demais que percebi a sensação de estar sendo atraído para longe do carro, cada vez mais para dentro da mata. Assim que percebi isso, parei. A mulher parou de acenar e sua voz também parou de forma estranha, quase como se tivesse sido cortada do nada. Agora mais perto e com ela parada, percebi outra coisa fora do normal. Sua aparência. Ela era muito alta. Não era algo de outro mundo, mas devia ter pelo menos 2 metros de altura. Era a mulher mais alta que já vi. Também havia algo errado nas proporções do corpo dela, de um jeito que eu não conseguia identificar exatamente. Talvez fosse a forma como ela estava parada. Mas enquanto ficávamos ali, nos encarando no escuro, ela se moveu lentamente. Deu um passo na minha direção e inclinou a cabeça para o lado. Isso fez com que seu rosto saísse um pouco da sombra, o suficiente para que eu conseguisse vê-lo melhor. E o que eu vi foi aterrorizante. Eu não acho que aquilo fosse uma mulher. O rosto era muito masculino, com algo estranho e perturbador. Algo que me fez gelar na hora. Eu saí correndo de volta pela mata até a estrada. Enquanto corria, ouvi de novo aquela voz fraca pedindo ajuda. Entrei no carro e acelerei o máximo que pude pela estrada. Depois disso, fiquei completamente desperto, dirigindo a noite inteira. Não sei o que ou quem eu realmente vi naquela estrada, mas tenho certeza de que se eu tivesse entrado mais fundo na mata, eu não teria conseguido sair de lá.